Imagine a cena. Você está na mesa da sua cozinha, batendo os dedos nervosamente. De repente, o rádio estala e traz a notícia devastadora. A bolsa de valores desabou. Foi um colapso total. Aquela pequena reserva que você havia juntado desapareceu. E agora, seu emprego também está em risco. Ao olhar ao redor, você vê a despensa quase vazia e se pergunta: como vou alimentar minha família agora? Isso foi a realidade de milhões de americanos em 1929. Hoje à noite, vamos explorar o que eles realmente comeram para enfrentar um dos piores desastres econômicos da história. E se você está gostando dessas histórias, eu adoraria que você deixasse um like ou se inscrevesse. Estou curioso para saber de onde vocês estão ouvindo, então deixe um comentário com sua localização e a hora local. É incrível como pessoas ao redor do mundo estão se conectando com isso. Agora, encontre um lugar confortável. Respire fundo e deixe seu corpo relaxar onde quer que você esteja deitado. Vamos voltar à Grande Depressão. E acredite, você vai valorizar muito esse colchão ao final. Então, parabéns! Você acaba de acordar em 1932, 3 anos após o início da Grande Depressão. Seus olhos se abrem lentamente, adaptando-se à luz fraca da manhã que entra pelas cortinas desgastadas do seu pequeno apartamento. Não há mais um colchão macio. Você está em um colchão de algodão cheio de bolotas, em cima de molas de metal enferrujadas que rangem a cada movimento. O apartamento está gelado. É outubro em Nova York, e o aquecedor quase não funciona. Seu cobertor de lã surrado não faz muito contra o frio. Você consegue ver sua respiração se transformando em pequenas nuvens de vapor no ar. Seu estômago ronca alto, e esse som se tornou quase uma rotina. Não é exatamente fome, mas também está longe de ser satisfação. É um vazio persistente. Do lado de fora, você ouve o som de uma carroça de leite, os cascos do cavalo ressoando sobre os paralelepípedos e o tilintar das garrafas de vidro. Deve ser por volta das 6 da manhã. Os vizinhos de cima já estão a caminho. Você escuta seus passos através do teto fino. O menino deles está tossindo novamente, aquela tosse que não vai embora há semanas. Sem dinheiro para um médico, é claro. Você balança as pernas para fora da cama, sentindo o frio do chão de madeira sob os pés descalços. As tábuas rangem enquanto você se levanta e se espreguiça. Suas roupas de ontem estão jogadas na única cadeira do quarto. Uma calça de lã desgastada, uma camisa de algodão remendada nos cotovelos e suspensórios que já tiveram dias melhores. Elas exalam um leve odor de suor e da fábrica, onde você ainda tem o privilégio de trabalhar, por enquanto. De qualquer maneira, você precisa comer algo antes de sair em busca de trabalho. Mas o quê? A geladeira está quase vazia. Há um pouco de leite, que provavelmente já está azedando, metade de um pão de um dia e um pequeno pote de manteiga de amendoim que deve durar a semana. Sem ovos, sem carne, sem legumes frescos. Essa é a América em 1932. A terra da abundância se transformou em um lugar de estômagos vazios e criatividade na cozinha. E você, assim como cerca de 25% dos americanos, está desempregado e desesperado. Não foi sempre assim. Apenas alguns anos atrás, os anos 20 eram a verdadeira definição de prosperidade. A América estava em alta, as pessoas compravam carros, rádios e máquinas de lavar. A bolsa de valores parecia uma árvore mágica de dinheiro, onde qualquer um poderia enriquecer rapidamente. A data era 24 de outubro de 1929, a famosa Quinta-feira Negra, um dia que marcou a queda abrupta da bolsa de valores. Até 1932, o índice Dow Jones havia despencado impressionantes 89% em relação ao seu auge. A devastação foi imensa. Famílias perderam tudo. Bancos fecharam as portas, levando consigo as economias de uma vida inteira. Empresas ruíram. Empregos se evaporaram. E agora você se encontra em seu apartamento gelado,
tentando descobrir como preparar uma refeição com tão pouco. Ao abrir o armário, observa com desânimo o escasso suprimento que possui. É nesse momento que a verdadeira criatividade aflora. É aqui que a falta de esperança se transforma em inovação. Sua mão se move em direção a uma pequena lata de fubá, ao lado da qual está aquele precioso pote de leite em pó. Você pensa em preparar leite de milho, aquela mistura peculiar de leite em pó e fubá que cientistas da Universidade Cornell criaram para alimentar as pessoas de maneira acessível durante esses tempos difíceis. Não é exatamente um banquete, mas ajuda a saciar a fome e oferece alguma nutrição. Ou talvez você tenha apenas um pedaço de pão com uma camada finíssima de manteiga de amendoim. Mas é preciso economizar um pouco para o dia seguinte. Afinal, quem sabe quando terá dinheiro para mais? Enquanto reflete sobre essas opções limitadas para o café da manhã, sua mente se volta para a senhora Rossi, sua vizinha italiana. Ela consegue alimentar seus 6 filhos mesmo com o marido fora do mercado de trabalho na construção há 2 anos. Ontem você a viu colhendo folhas de dente de leão no terreno baldio da rua. Ótimo para salada, ela comentou sorrindo. Comida grátis bem aqui na terra. Os americanos não sabem. Talvez ela tenha razão. A ideia de consumir ervas daninhas soa estranha, mas a fome tem o poder de tornar o impensável em algo aceitável. Você decide pelo pão com manteiga de amendoim. Corta a fatia ao meio, guardando uma parte para o almoço. Enquanto mastiga lentamente, tentando prolongar o prazer, seus pensamentos vão para o presidente Hoover. A população o responsabiliza pela crise econômica. As favelas que surgiram pelo país passaram a ser chamadas de Hoovervilles. Até mesmo os bolsos vazios dos desempregados agora têm um nome: Bandeiras Hoover. Mas você ouviu rumores de que as coisas podem estar mudando. Uma eleição se aproxima em novembro e o governador de Nova York, Franklin Roosevelt, está se candidatando contra Hoover. Roosevelt promete um novo acordo para os americanos, embora você não tenha certeza do que isso significa. Após 3 anos de promessas vazias, não está exatamente otimista. Finalizando seu café da manhã escasso, você coloca seu casaco, que já foi de bom tecido de lã, mas agora está desgastado nos cotovelos e desfiado nas mangas. Mete a metade da fatia de pão com manteiga de amendoim no bolso para o almoço e sai. Quem sabe hoje você consiga um trabalho. Quem sabe hoje será diferente. Ao pisar na rua, o ar frio de outubro atinge seu rosto. As calçadas estão movimentadas, com outros homens em busca de trabalho. Alguns seguem em direção às fábricas, esperando serem escolhidos para um dia de serviço. Outros andam com aquele passo perdido típico dos desempregados. Alguns montaram pequenas estações de engraxate, embora quem tenha dinheiro para engraxar os sapatos hoje em dia. O aroma de sopa de repolho flutua de uma janela aberta. Repolho, um ingrediente barato e disponível o ano inteiro, tornou-se essencial em muitas casas. Se você tiver a sorte de encontrar um pouco de carne de porco salgada ou um osso de presunto para dar sabor, seria ainda melhor. Se não, bem, água quente e repolho ainda são algo que ajuda a acalmar o estômago. Você passa em frente à vitrine de um supermercado. Dentro, prateleiras estão repletas de produtos enlatados, farinha, açúcar, todos os itens básicos. Os preços estão expostos em pequenos cartões. Um pão, 5 centavos. 1 quilo de hambúrguer, 12 centavos. 1 litro de leite, 10 centavos. Não é caro, considerando os padrões da época, mas sem renda, isso pode parecer $1.000. Uma fila se forma em frente a uma igreja na esquina, onde funciona uma cozinha comunitária. Seu estômago ronca novamente, lembrando que meia fatia de pão com manteiga de amendoim não é um grande café da manhã. Mas você hesita. Você ainda não chegou a esse ponto. Chegou? Ficar na fila da sopa é para quem realmente está desesperado. Mas, por outro lado, você não está assim?
O aluguel vence na próxima semana e você tem apenas 237 centavos. Você se junta à fila. A espera é longa. Homens avançam lentamente, com os olhos voltados para o chão e os ombros curvados. Há um entendimento silencioso entre todos aqui. Não falamos sobre isso. Não nos olhamos. Este momento de necessidade é algo privado, mesmo que em público. Quando finalmente chega a sua vez, uma freira de rosto gentil lhe entrega uma tigela de sopa e um pedaço de pão. Deus te abençoe, ela diz. Você acena, evitando o olhar dela, e se afasta para um canto onde possa comer. A sopa é rala, predominantemente caldo com alguns legumes flutuantes e um pedaço de carne misteriosa aqui e ali, mas está quente e preenche o vazio em seu estômago. O pão é duro, mas se torna mais palatável ao ser mergulhado no caldo. Você come devagar, saboreando cada colherada. Quem sabe quando será a sua próxima refeição? Ao terminar, você avista um jornal esquecido em uma mesa. A manchete grita: Roosevelt promete alívio para o homem esquecido. Abaixo, uma linha menor: Casa Branca serve refeições simples em solidariedade com os pobres da nação. Você pega o jornal, intrigado. Parece que Eleanor Roosevelt, esposa do governador, tem servido refeições muito básicas na mansão do governador. Coisas como ovos cozidos em molho de tomate com purê de batatas, uma comida simples, longe de especiarias sofisticadas ou ingredientes caros. Se Roosevelt se tornar presidente, conforme o artigo, a senhora Roosevelt planeja continuar essa prática na Casa Branca. A ideia da potencial primeira-dama compartilhando refeições tão simples e econômicas quanto as que muitos americanos consomem é estranhamente reconfortante. Pelo menos alguém no poder pode entender a realidade. Você dobra o jornal e o guarda no bolso. Pode ser útil mais tarde, seja pelas notícias ou para isolá-lo dos ventos frios que entram pela fresta da porta do seu apartamento. O restante do dia se desenrola na rotina familiar de rejeição. Sem trabalho hoje, não estão contratando. Tente de novo na próxima semana. No final da tarde, seus pés doem e seu ânimo está em baixa. Você percorreu milhas pela cidade atrás de rumores de empregos que não existem ou que já foram preenchidos. Ao voltar para casa, passa pelo mercado novamente. Está quase na hora de fechar. E às vezes, os vendedores oferecem seus produtos restantes a preços reduzidos. Você para, verificando seu bolso em busca das preciosas moedas. Ali, um vendedor desmonta sua barraca, mas ainda há uma pequena pilha de maçãs levemente machucadas em uma caixa. Quanto custa? Você pergunta, apontando. 2 centavos cada, ele responde. Ou 5 centavos por 3. Você mexe no bolso e tira um níquel. Vou levar 3. Ele lhe entrega as maçãs. Pequenas, manchadas, mas ainda assim maçãs. Fruta de verdade, um luxo nesses tempos. Ao retornar ao seu apartamento, você considera suas opções para o jantar. A meia fatia de pão com manteiga de amendoim que sobrou do café da manhã, uma das maçãs e o que mais? Seus olhos recaem sobre o pote de manteiga de amendoim novamente. Não há muito, mas o suficiente. Então, você nota o pequeno saco de cebolas no canto. Uma ideia surge na sua mente. Você ouviu de outras pessoas. Leu em um dos folhetos que o escritório de economia doméstica distribui. Cebolas recheadas com manteiga de amendoim. Estranho, talvez até um pouco nojento, mas o panfleto insistia que era nutritivo e econômico. E agora, essas são as únicas características que realmente importam na comida. Você escolhe uma cebola de tamanho médio, descasca e corta o topo. Com cuidado, retira um pouco do miolo, formando uma cavidade. Dentro dela, coloca um pouco de manteiga de amendoim. Depois, reposiciona o topo da cebola como uma pequena tampa e coloca tudo na sua única assadeira. Enquanto assa no forno temperamental, você corta uma maçã e aprecia cada pedaço lentamente. A doçura é intensa,
especialmente após tantos dias de refeições sem graça. O suco ácido toca sua língua, fazendo sua boca salivar. Você fecha os olhos, sendo transportado momentaneamente para tempos melhores. O aroma que vem do forno é curioso, não exatamente apetitoso, mas também não é repulsivo. Quando a cebola fica macia, você a retira e a coloca em seu prato lascado. O jantar está servido. Você corta a cebola e percebe que a manteiga de amendoim derreteu, criando um molho espesso. Ao dar uma mordida, se prepara para o inesperado. É uma combinação estranha. O sabor forte e picante da cebola se choca com o gosto rico e amanteigado da manteiga de amendoim. Eles não se complementam perfeitamente, mas também não se anulam. É comida. E isso é o que importa. Enquanto saboreia, pensa em outros pratos criativos que as pessoas estão inventando para enfrentar esses tempos difíceis. Seu amigo Jack comentou sobre o ensopado Hoover, um prato com salsichas cortadas em pedaços menores para render mais, tomates enlatados, milho e macarrão. Nomeado em homenagem ao presidente, claro, mas não como um elogio. Também tem o creme de ameixa, uma sobremesa feita de ameixas secas, baratas e sempre disponíveis, batidas com claras de ovo e açúcar. Dizem que a primeira-dama Hoover serve isso na Casa Branca. E você ouviu falar de pessoas fazendo uma torta de maçã falsa com bolachas Ritz no lugar das maçãs. Supostamente, o cremor tártaro na receita engana suas papilas gustativas, fazendo você acreditar que está comendo maçãs. Você não tem certeza se acredita, mas é uma ideia engenhosa. Isso é o que a América se tornou. Cebolas recheadas com manteiga de amendoim, bolachas fingindo ser maçãs e cozinhas comunitárias com filas ao redor do quarteirão. Você termina seu jantar peculiar e lava o único prato e garfo na pequena pia. Através das paredes finas, pode ouvir os vizinhos discutindo sobre dinheiro novamente. É um som comum nos dias de hoje. O estresse da pobreza tensiona até os relacionamentos mais fortes. Enquanto se acomoda em seu colchão irregular para a noite, percebe algo. Apesar de tudo, da fome, do frio, da incerteza, você ainda está aqui, lutando, encontrando maneiras de sobreviver. Há um orgulho estranho nisso. Puxa o cobertor fino até o queixo, tentando achar uma posição confortável no colchão desigual. Amanhã, você tentará novamente. Talvez haja trabalho nos docks. Talvez Roosevelt vença a eleição e as coisas mudem. Quem sabe alguém invente um prato que harmonize bem manteiga de amendoim e cebolas. O lampião do lado de fora projeta um brilho suave através da sua janela. Você está cansado, tão cansado, seu corpo pesado contra o colchão, afundando mais fundo naquele lugar que não é exatamente confortável, mas que se tornou familiar ao longo desses anos difíceis. Sua respiração vai se acalmando. À distância, uma buzina de carro soa e logo desaparece. A cidade se entrega ao seu ritmo noturno. Apesar da fome e das preocupações, suas pálpebras começam a pesar. Os ombros se soltam um pouco e os músculos, finalmente, se livram da tensão acumulada durante o dia enquanto você se move suavemente, buscando aquele cantinho onde a dor das molas não atinge suas costas. Viver em tempos de depressão é um desafio, mas os seres humanos têm uma incrível capacidade de adaptação. Nesse momento, flutuando em direção ao sono, há uma resiliência silenciosa dentro de você, inquebrantável diante de bolsos vazios ou combinações estranhas de alimentos. Sua respiração se aprofunda, se estabiliza, e por um breve instante, as preocupações da Grande Depressão se dissipam enquanto seu corpo se entrega ao descanso, afundando na cama improvisada, enquanto sua mente já sonha com dias mais promissores. A manhã chega com a luz do sol invadindo as cortinas finas, trazendo consigo outro dia e outro estômago vazio. Mais uma oportunidade de ser criativo com o que conseguir encontrar para comer. Você se senta na cama rangente, esfregando os olhos sonolentos. Hoje parece ter um ar diferente.
Há uma energia no ambiente. O dia da eleição se aproxima, trazendo consigo uma leve centelha de esperança. Quem sabe Roosevelt vença? Quem sabe as coisas melhorem? Justo quando você está abotoando a camisa, a senhora Rossi, sua vizinha, bate à porta. Ela segura um pacote embrulhado em jornal. Meu Giovanni pegou peixes ontem, diz ela com um sorriso cheio de orgulho. Peixes pequenos do rio. Vou compartilhar. Dentro do jornal, você encontra 2 peixes prateados, já limpos e prontos para cozinhar. A generosidade dela toca seu coração. Quando todos têm tão pouco, compartilhar se torna ainda mais precioso. Obrigado, você diz, genuinamente emocionado. Quer um pouco de café? Claro, não é café de verdade, mas chore, aquelas raízes amargas que, quando torradas e moídas, se transformam numa bebida que lembra café. Não é perfeito, mas quente e escura, é melhor que nada. A senhora Rossi acena e entra no seu pequeno apartamento. Enquanto você aquece água no fogão, ela observa seu espaço modesto. Você precisa de legumes, afirma com firmeza. Depois do café, vamos buscar dente de leão. Você tem notado aquelas plantas crescendo em terrenos baldios há semanas, mas nunca teve coragem de experimentá-las. A senhora Rossi, por outro lado, fala delas como se fossem uma iguaria. Melhor na primavera, quando são jovens, explica, aceitando a xícara de chore. Mas ainda são boas agora, um pouco amargas, mas ótimas para o sangue. Minha mãe, na Itália, também faz vinho de dente de leão. O café quente e amargo se espalha pela sua boca. Sem leite, isso é um luxo, mas o calor é reconfortante. Seu estômago ronca, ansioso por comida de verdade. Após o café, você segue a senhora Rossi até um terreno baldio coberto de mato, a apenas 3 quarteirões de distância. Ela traz uma pequena faca e uma bolsa de pano. Com a precisão de uma especialista, identifica as plantas de dente de leão e as corta na base. Não este muito velho. Veja a flor amarela? Muito amargo agora. Este aqui está bom. Veja, ainda não tem flor. Ela instrui. Você a acompanha, coletando as folhinhas verdes que parecem ser as melhores para o consumo. Seus dedos ficam manchados com a seiva leitosa. O aroma da terra e do verde preenche suas narinas. É revigorante estar ao ar livre pela manhã. Forragear assim quase faz você esquecer suas preocupações. No velho país, diz a senhora Rossi enquanto trabalha, nós sempre comemos da terra. Os americanos, eles esqueceram, acham que a comida vem apenas das lojas. Ela lhe lança um olhar cúmplice, mas agora estão reaprendendo. De volta ao seu apartamento, a senhora Rossi demonstra como lavar bem as folhas de dente de leão. Terra não é um bom tempero, ela brinca. Ela começa a rasgar as folhas em pedaços pequenos, regando tudo com um generoso fio de azeite que trouxe da sua própria cozinha. Acrescenta um toque de limão e uma pitada de sal. Simples, mas delicioso. Cheio de vitaminas, ela explica, usando a palavra em italiano. Dá uma mordida mastigando com um ar pensativo. Um leve amargor, mas é saudável. Purifica o sangue. Você também experimenta. As folhas têm um amargo intenso, mas não de um jeito ruim. O azeite e o suco de limão equilibram o sabor, e há algo de gratificante em saborear alimentos que você mesmo colheu. Comida que é gratuita, crescendo livremente na cidade. Obrigado, você diz à senhora Rose mais uma vez. Eu não saberia como fazer isso. Ela responde seu agradecimento com um gesto simples. Esta noite, você vem ao meu apartamento. Vou te ensinar a cozinhar um peixe. Pequeno sim, mas com macarrão e tomate, é o suficiente. Depois que ela se vai, você se sente um pouco mais leve. As folhas de dente de leão estão no seu estômago. Não é uma satisfação completa, mas é um bom começo. E a promessa de um jantar de verdade com a família Rossi traz um novo ânimo. Você sai novamente, à procura de trabalho, mas também atento a qualquer comida gratuita que possa encontrar.
Ouviu que algumas pessoas colhem nozes nos parques no outono ou frutas na época certa. O forrageamento urbano está se tornando uma habilidade essencial. As ruas parecem mais vibrantes hoje. O assunto das eleições está em todo lugar. Pessoas se reúnem ao redor de rádios nas vitrines das lojas, acompanhando as notícias sobre Roosevelt e Hoover. A percepção geral é que Roosevelt tem chance de vencer, mas após anos de dificuldades, ninguém está se empolgando muito. Ao passar por uma padaria, você para. O aroma de pão fresco faz sua boca se encher de água e seu estômago roncar. Uma pequena multidão se forma na porta dos fundos, onde o padeiro vende pães do dia anterior pela metade do preço. Você se junta à fila. 2 centavos o pão, anuncia o padeiro. Limite de 1 por cliente. Você entrega 2 dos seus preciosos centavos e recebe em troca um pão ligeiramente amanhecido. Um bom negócio. Pão é um alimento básico e deve te sustentar por alguns dias, se você for cuidadoso. Seguindo seu caminho, você se depara com um edifício governamental onde uma fila de pessoas se estende ao redor do quarteirão. Elas aguardam cheques de auxílio ou assistência alimentar. O governo criou alguns programas de ajuda, mas ainda é insuficiente. Mesmo assim, qualquer ajuda é melhor do que nada. Você nota uma mulher distribuindo panfletos e, curioso, pega um. Refeições econômicas para tempos difíceis, lê a capa. É do escritório de economia doméstica, repleto de receitas e dicas para esticar orçamentos. Folheando, você encontra receitas como carne desfiada com molho sobre torradas, chamada de SOS, a velha sopa, ou algo mais rústico, dependendo de quem você perguntar. Pão de fígado e uma mistura chamada milorno, que você já experimentou antes. Uma receita chama sua atenção. Torta de maçã falsa Ritz. As instruções mostram como usar bolachas Ritz no lugar das maçãs. Aparentemente, a combinação de texturas e a adição de cremor tártaro e suco de limão resultam em algo que lembra bastante uma torta de maçã. Inteligente. Você guarda o panfleto no bolso. Quem sabe as ideias ali contidas possam ser úteis. No final da tarde, você já caminhou milhas sem sucesso na busca por trabalho, mas conseguiu juntar mais algumas folhas de dente de leão de um terreno baldio e encontrou um jornal descartado que servirá como isolamento para seus sapatos. Como prometido, você se dirige ao apartamento dos Rossi para o jantar. O lugar deles é semelhante ao seu. O ambiente é pequeno, com uma mobília simples e paredes finas, temperadas por um aquecimento instável. Mas o espaço ganha vida com as risadas de 6 crianças, desde os mais novinhos até os adolescentes, criando uma atmosfera vibrante que seu solitário apartamento jamais poderia oferecer. A senhora Rossi está na cozinha, mexendo uma panela de molho de tomate. O peixe que você lhe trouxe agora se mistura ao molho, junto com algumas ervas frescas que ela cultiva na janela. O aroma que permeia o apartamento é simplesmente irresistível. O senhor Rossi, por sua vez, está na mesa, ouvindo o rádio. Ele está afastado do trabalho na construção há 2 anos, embora faça bicos de vez em quando. Hoje, conseguiu 50 centavos ajudando a descarregar um caminhão. Não é muito, mas é uma ajuda. Venha se juntar a nós, convida a senhora Rossi, acenando para a mesa. A refeição está quase pronta. As crianças se agrupam em volta da mesa, conversando animadamente sobre a eleição, a escola e uma infinidade de outros assuntos. Apesar das dificuldades financeiras, há uma sensação de calor e união aqui, um verdadeiro espírito familiar que supera suas circunstâncias. A senhora Rossi serve a massa com molho de tomate e peixe, uma porção modesta para cada um. Afinal, são 8 bocas para alimentar, mas está quente e saborosa. As crianças também têm uma salada de dente de leão. Você nota um pequeno pão que é cuidadosamente repartido. Giovanni fala sobre o peixe,
pede a Cianconera Rossi ao seu filho mais velho. Orgulhoso, o garoto de uns 14 anos responde: pesquei no East River. Peguei 5 no total. Papai me ajudou. Boa comida aqueles peixes, acrescenta o Sr. Rossi. Não é como na Itália, mas é saboroso. Enquanto você saboreia a refeição, a conversa flui ao seu redor, abordando política, trabalho, escola e os desafios do dia a dia, mesmo em tempos difíceis. A massa é simples, mas deliciosa. O frescor dos tomates dá um toque especial e o peixe traz uma profundidade de sabor. É a melhor refeição que você teve em semanas. Após o jantar, a Sra. Rossi aparece com uma surpresa. Um pequeno prato de algo branco e cremoso. Ricota, explica ela. Fiz com o leite que estava estragando. Um pouco de açúcar, um pouco de canela. Não muito, mas doce. A colherada de ricota adoçada derrete na sua boca, com uma cremosidade e doçura na medida certa, acentuada pelo calor da canela. Sobremesas são raras nesses tempos, e essa simplicidade se transforma em um verdadeiro luxo. Enquanto ajuda a limpar os pratos, você nota uma caixa na prateleira que lhe é familiar. Macarrão com queijo. Um produto novo, lançado recentemente, que custa 19 centavos e alimenta 4 pessoas. Mesmo em tempos difíceis, é uma opção acessível. As crianças adoram, comenta a Sra. Rossi, percebendo seu olhar curioso. É queijo americano, não é como o italiano, mas eles não notam a diferença. É rápido de fazer quando estou limpando casas. Ao voltar para seu apartamento no início da noite, você sente o estômago agradavelmente cheio pela primeira vez em dias. Os Rossi têm tão pouco, mas generosamente compartilharam o que tinham. Essa é uma história comum em tempos desafiadores. Pessoas se ajudando a sobreviver. Em casa, você se senta na cama e pega o folheto que viu mais cedo. Quem sabe encontre mais ideias para esticar sua comida limitada. Você lê sobre o Hoover Stew, uma mistura de salsichas, macarrão, tomates enlatados e qualquer vegetal que estiver à mão, feita para ser farta e econômica. Há também uma receita de um bolo da depressão, que não leva ovos, leite ou manteiga, ingredientes caros ou difíceis de conseguir. Em vez disso, utiliza óleo, água e, às vezes, vinagre. Não é tão gostoso quanto um bolo tradicional, mas satisfaz a vontade de algo doce. Você se lembra da primeira-dama Lou Henry Hoover e da futura Eleanor Roosevelt, ambas defensoras de refeições acessíveis em tempos desafiadores. A senhora Roosevelt, em busca de soluções, trouxe economistas domésticos para criar receitas nutritivas e de baixo custo, que ela serve na mansão do governador. Uma dessas receitas é um leite de trigo, parecido com o leite de milho, mas feito com trigo em vez de milho. Embora essas misturas de leite em pó e grãos não sejam as mais saborosas, trazem uma certa satisfação e nutrição. O governo adquiriu essas misturas em grande escala, totalizando 25 milhões, para suas iniciativas de combate à fome. Sua mente divaga para o futuro sob uma presidência Roosevelt. Como seria realmente esse novo acordo? Isso traria mudanças para pessoas como você e os Rossis? Do lado de fora, a cidade se torna mais tranquila com a chegada da noite. Seu pequeno apartamento ainda guarda o aroma persistente das folhas de dente de leão e a lembrança do jantar de macarrão dos Rossis. Pela primeira vez, seu estômago não está roncando. Pequenas vitórias. Você se deita na cama, sentindo a diferença sutil entre estar faminto, cansado e apenas exausto. Esta noite é a última, um tipo melhor de exaustão. Seu corpo pesa confortavelmente contra o colchão, afundando nas molas desgastadas. Os sons da cidade se atenuam enquanto você relaxa. Uma buzina distante, o suave murmúrio do rádio de alguém, o familiar ranger do prédio se acomodando. Amanhã trará novos desafios, mais refeições criativas, mais buscas por emprego.
Mas por ora, você se sente satisfeito, grato pela generosidade dos vizinhos. A lua cheia brilha pela sua janela, lançando um manto prateado sobre seu pequeno quarto. Nesta noite, seus músculos liberam a tensão enquanto você respira lenta e profundamente, se deixando levar para aquele espaço entre a vigília e os sonhos. Seus pensamentos vagam para os dentes de leão, aquelas ervas daninhas resistentes que emergem das frestas do concreto, desafiando as probabilidades. Há uma poesia nisso, uma centelha de esperança. Sua respiração se torna mais profunda e constante. O peso do seu corpo se acomoda no colchão, uma sensação acolhedora enquanto você busca a posição mais confortável. Quem sabe amanhã você se aventurará a fazer aquela receita de torta de maçã falsa. Talvez Roosevelt vença a eleição. Talvez tudo mude. Mas por enquanto, você se sente aquecido, razoavelmente satisfeito e descansando mais tranquilamente do que nos últimos dias. Seus olhos se tornam pesados, mas ainda não o suficiente para o sono. Apenas uma sensação confortável e sonolenta enquanto seu corpo relaxa, se preparando para o que o amanhã possa trazer neste momento tão peculiar da história americana. Amanhã chega com o som da chuva batendo na janela. Você se espreguiça lentamente, despertando cada músculo um a um. O apartamento está úmido e frio, mas você se sente surpreendentemente descansado. Impressionante o que uma refeição decente pode fazer pelo seu ânimo. Você balança as pernas para fora da cama e sente os pés tocarem o chão gelado. Hoje é dia de eleição. 8 de novembro de 1932. Roosevelt contra Hoover. O país aguarda ansiosamente. No canto do seu quarto, um pequeno saco com as folhas de dente de leão restantes de ontem está ali. Não é o suficiente para uma refeição completa, mas pode adicionar um toque de nutrição ao que você conseguir arranjar. Sua despensa não melhorou durante a noite. Ainda restam apenas o pão velho, um pouco de manteiga de amendoim e aquelas 2 maçãs do mercado. Mas hoje, você tem um plano. O escritório de assistência do governo está distribuindo pacotes de alimentos, e você tem evitado ir até agora. Pode ser que seja orgulho ou a esperança de que a situação mudasse antes de chegar a esse ponto. Mas a fome é um forte motivador, e o orgulho não preenche um estômago vazio. Você se veste rapidamente, optando pela camisa mais desgastada para a ocasião. O escritório de assistência estará cheio, e você quer causar uma boa impressão, mesmo que isso não faça muita diferença. Eles distribuem comida a qualquer um que se qualifique, independente da aparência. Mas isso te faz sentir um pouco melhor, como se ainda houvesse um restinho de dignidade. Do lado de fora, a chuva deixou as ruas escorregadias e cinzentas. As pessoas se apressam sob jornais, com os casacos cobrindo as cabeças, e alguns sortudos carregam guarda-chuvas. Você se junta ao movimento, usando a gola do seu casaco como uma proteção mínima contra a garoa. A fila no escritório de assistência se estende ao redor do quarteirão, mesmo com o tempo ruim. Homens, mulheres e até algumas crianças, todos esperando pacientemente por ajuda. Você se posiciona no final da fila, se preparando para uma longa espera. A chuva continua a cair, encharcando seu casaco, enquanto seus sapatos, já bastante gastos, oferecem pouca proteção contra as poças que se formam. Suas meias estão molhadas em poucos minutos, mas você permanece. Todos permanecem. O homem à sua frente parece ter mais ou menos a sua idade, talvez um pouco mais velho. Seu chapéu, que já foi elegante, agora está amassado pelo uso e pela intempérie. Para passar o tempo, você inicia uma conversa. Você acha que o Roosevelt tem uma chance? Pergunta. Mais do que uma chance, ele responde com confiança. O país está pronto para a mudança. O Hoover teve a sua vez. Mas que tipo de mudança? Você indaga. O Roosevelt ainda é um homem rico. Ele realmente sabe como é a vida para pessoas como nós? O homem dá de ombros.
Talvez não pessoalmente, mas a esposa dele, pelo que ouvi, entende. Eleanor Roosevelt. Ela tem visitado minas de carvão, favelas e agências de assistência, vendo como as pessoas realmente vivem. Você leu sobre isso nos jornais. A esposa do governador não é como a maioria das damas da sociedade. Ela vai a lugares que a maioria das mulheres ricas nem sonharia em visitar. Fala com o povo, ouve. Ouvi dizer que ela tem uma equipe de economia doméstica na mansão do governador, continua o homem, desenvolvendo receitas acessíveis para tempos difíceis. Alguma boa? Você pergunta pensando na sua despensa quase vazia. Minha esposa tentou aquela torta de vinagre que publicaram, ele diz com um leve sorriso. Não é ruim, na verdade. Melhor do que parece. Torta de vinagre. Só o nome já faz seu rosto se contorcer. É uma daquelas tortas de desespero, ele explica. Quando você não consegue frutas para uma torta de verdade, usa o que tem. O vinagre dá aquele gosto azedo, como o das maçãs ou limões. Mistura com açúcar, ovos e manteiga se tiver. Asse em uma crosta. Pode parecer estranho, mas por outro lado, também soava bizarro cebola recheada com manteiga de amendoim antes de você experimentar. E estes são tempos estranhos. A fila avança lentamente. Após quase 2 horas, você finalmente chega à porta do escritório de assistência. Dentro, o ambiente está lotado, mas organizado. Funcionários em mesas chamam as pessoas uma a uma, verificando suas informações em listagens. Quando é sua vez, uma mulher com aparência cansada pergunta seu nome e endereço. Ela folheia seus documentos, acena com a cabeça e lhe entrega um pedaço de papel. Leve isso para o centro de distribuição, 3 quarteirões a leste, ela diz de forma mecânica. Eles lhe darão sua ração. O que vem dentro? Você não consegue resistir em perguntar. Pacote padrão, farinha, fubá, arroz, produtos enlatados se houver. Talvez um pouco de leite em pó. Você agradece e sai novamente para a chuva, que finalmente diminuiu para uma leve garoa. O centro de distribuição é um armazém renovado, e do lado de fora, uma nova fila se forma, mas esta avança mais rapidamente. Dentro, um funcionário entrega um comprovante e, em troca, entrega uma caixa de papelão. Ao pegá-la, você percebe que ela é mais pesada do que imaginava, e o peso da comida em seus braços provoca um nó na sua garganta. Você engole em seco e acena em agradecimento. Ao chegar em seu apartamento, abre a caixa como se fosse o dia de Natal. Lá dentro, encontra 2,2 quilos de farinha, 1,4 quilo de fubá, um saco de feijão de corda, 2 latas de leite evaporado, um pequeno pacote de arroz, uma lata de tomates em cubos, um pote de manteiga de amendoim maior que o quase vazio que possui e, para sua alegria, uma pequena lata de gordura Crisco. Não é uma refeição requintada, mas em suas mãos, com um pouco de criatividade, pode se transformar em pratos deliciosos. Você logo imagina o que a senhora Rose faria com esses ingredientes. Os feijões e os tomates poderiam virar uma sopa reconfortante. O fubá poderia se transformar em um pão de milho. E a farinha com o Crisco, quem sabe, biscoitos crocantes. Seu estômago ronca, lembrando que você ainda não se alimentou hoje. Você abre a lata de leite evaporado, dilui um pouco com água conforme as instruções do rótulo e despeja sobre uma pequena quantidade de fubá. Enquanto cozinha no fogão, ele se transforma em um mingau simples. Você adiciona uma colher de manteiga de amendoim para dar um toque de proteína e sabor. O resultado é modesto, mas nutritivo. E o melhor de tudo é uma refeição quente em um dia frio e chuvoso. Enquanto saboreia, você se pergunta quantos outros americanos estão desfrutando de uma refeição semelhante neste momento. Milhões, provavelmente. Alimentos simples, distribuídos pelo governo, mantendo as pessoas nutridas durante essa crise que parece não ter fim. Depois de comer,
você se sente revitalizado o suficiente para se aventurar em algo mais elaborado. Tem pensado naquela torta de vinagre que o homem na fila mencionou. Agora você tem farinha e crisco para a crosta. Tem açúcar, ainda que em pouca quantidade. Não tem ovos, mas ouviu falar de receitas que funcionam sem eles. E vinagre? Bem, você tem uma garrafa que parece durar uma eternidade. Você encontra uma receita naquele folheto que pegou, adaptada para a falta de ovos. Farinha, crisco e água fria se tornam uma massa simples que você pressiona na sua única forma de torta. Para o recheio, mistura açúcar, um pouco da sua valiosa farinha, água, vinagre e uma pitada de canela de uma lata quase vazia no armário. A massa vai para o seu forno, que não é dos mais confiáveis, mas você conseguiu acendê-lo apesar do eterno problema com o acendedor. Agora é só aguardar. Enquanto a torta assa, um aroma surpreendentemente agradável preenche seu pequeno apartamento. Você liga o rádio para ouvir as notícias das eleições. As sessões de votação ainda estão abertas, e os primeiros resultados dos estados do leste começam a chegar. Roosevelt está à frente em muitos lugares. Uma esperança cautelosa brota dentro de você. Uma batida na porta interrompe a transmissão. É a senhora Rossi novamente, desta vez acompanhada da filha mais nova, uma menina de cerca de 4 anos que segura sua mão. Eu sinto que algo bom está acontecendo, diz a senhora Rose com um sorriso. Você compartilha com ela sobre a caixa de ajuda e a torta de vinagre que está preparando. Os olhos dela brilham. Ah, minha avó no velho país fazia algo assim, mas com vinho, não vinagre. Quando não há frutas, usamos o que temos. Sim, você os convida a entrar, feliz por ter companhia. A pequena Sofia é tímida no começo, mas se anima ao ver a torta assando no forno. Eu trouxe isso para você, diz a senhora Rossi, entregando um pequeno pote. É geleia de dente de leão, feita com flores na primavera. Um pouco ainda resta. A geleia brilha em um tom dourado claro, encantadora em sua simplicidade. Mais uma demonstração da senhora Rose. A criatividade de Rossi transforma ervas daninhas do quintal em algo valioso. Obrigado, você diz, tocado de verdade. Ela te ensinou a aproveitar o que se tem ao máximo. Com um gesto, ela expressa sua gratidão. A luta pela sobrevivência na Itália pós-guerra era a mesma. Ou você aprende a se virar, ou passa fome. O timer que você ajustou dispara e você retira a torta do forno. Ela está dourada e borbulhante, parecendo uma torta de frutas comum, mesmo sem frutas. Deixe esfriar, aconselha a senhora Rossi. Então é hora de experimentar. Enquanto aguarda, você divide seu mingau de fubá com Sofia, que come com alegria, claramente acostumada a alimentos simples. A senhora Rossi compartilha mais sobre sua infância na Itália após a Primeira Guerra Mundial, quando a escassez de alimentos ensinou sua família a utilizar cada planta comestível, sem desperdiçar nada. A depressão não é novidade, diz ela com sabedoria. Só é nova para os americanos. O resto do mundo já conhece a fome. Quando a torta esfria o suficiente, você corta 3 pequenas fatias. O momento decisivo. Você dá uma mordida, sem saber o que esperar. Para sua surpresa, está deliciosa. Doce, com um toque que lembra realmente torta de maçã. A textura é diferente, sem pedaços de fruta, mas o sabor é agradável. Sofia devora a dela com entusiasmo, e a senhora Rossi acena em aprovação. Boa torta da mulher, ela declara. Cozinha inteligente. Após a saída delas, levando uma fatia da torta para o senhor Rossi, uma estranha sensação de realização invade você. Você criou algo saboroso a partir do nada. Transformou rations básicas de alívio em algo que trouxe sorrisos ao rosto de uma criança em tempos sombrios. Isso é uma verdadeira vitória. O rádio continua a transmitir atualizações sobre a eleição durante a noite. Roosevelt
está conquistando estado após estado. A maré parece ter virado contra Hoover. Ao se preparar para dormir, você percebe que amanhã a América terá um novo presidente. Isso fará diferença? O New Deal de Roosevelt realmente ajudará pessoas como você? É impossível saber, mas a mudança está a caminho. E após 3 anos de depressão, qualquer mudança traz um sopro de esperança. Você embrulha cuidadosamente a torta que sobrou, guardando-a para o dia seguinte. Suas rations do governo, bem administradas, devem durar algumas semanas. O perigo da fome imediata foi, pelo menos por hora, afastado. Ao acomodar-se na cama, você reflete sobre a criatividade que brota em tempos difíceis. Folhas de dente de leão de terrenos baldios, manteiga de amendoim em lugares inesperados, vinagre se fazendo passar por fruta, biscoitos Ritz disfarçados de maçãs. É incrível e maravilhoso como os humanos conseguem se adaptar. Seus pensamentos se voltam para as mulheres do Departamento de Economia Doméstica da Universidade Cornell, que desenvolvem receitas como a mil corno para ajudar a alimentar os americanos famintos de maneira acessível. Você se lembra de Eleanor Roosevelt, insistindo em servir refeições simples na mansão do governador, que em breve se tornará a Casa Branca, como um gesto de solidariedade com os cidadãos em dificuldades. A comida sempre foi mais do que simples sustento. É comunidade. É compartilhar o pouco que se tem, como os Rossi dividindo seu peixe. É criatividade, como transformar vinagre em recheio de torta. É resiliência, como buscar dente de leão quando a despensa está vazia. Do lado de fora, a chuva cessou. Uma fatia de lua aparece entre as nuvens que se dispersam, lançando uma suave luz prateada pela sua janela. Seu corpo se acomoda agradavelmente, afundando confortavelmente no colchão que já não parece tão irregular. As preocupações de amanhã, encontrar trabalho, esticar os suprimentos de comida, pagar o aluguel, parecem um pouco menos opressoras esta noite. Sua respiração se acalma gradualmente enquanto você contempla a luz suave da lua. Cada músculo do seu corpo relaxa lentamente. Amanhã, a América provavelmente terá um novo presidente. Amanhã, você enfrentará os desafios diários da vida em tempos de crise. Amanhã, será preciso ser criativo e forte mais uma vez. Mas por agora, seu estômago está razoavelmente cheio e sua mente em paz. Seu corpo se afunda na cama, encontrando aquela posição perfeita onde a dor não existe, e tudo parece certo. A tensão dos seus ombros se dissolve enquanto você respira lenta e profundamente, aproveitando esse momento de tranquilidade em tempos turbulentos. O peso do seu corpo se acomoda confortavelmente no colchão e, por ora, isso é o suficiente. Amanhã chega com gritos vibrantes na rua, e seus olhos se abrem ao som da celebração. Um instante é necessário para você recordar que é dia de eleição, Roosevelt. Você se levanta rapidamente. Rápido demais. Sua cabeça dá uma leve rodada enquanto o sangue circula. Calma, agora. Você balança as pernas para fora da cama, os pés tocando o chão frio. Os jornais provavelmente têm edições especiais com os resultados. Com pressa, você se veste, jogando água fria no rosto a partir da bacia. Sem tempo para aquecer a água nesta manhã. Você quer saber se o país realmente escolheu um novo caminho. Lá fora, as pessoas se agrupam em torno das bancas de jornal, algumas aplaudindo, outras com expressões sérias. Você se junta a um grupo em torno de um garoto da papelaria que grita as manchetes. Roosevelt vence com uma vitória arrasadora, derrotando Hoover nas urnas. Você entrega um precioso centavo por um jornal e a manchete confirma: Franklin Delano Roosevelt é o presidente eleito, conquistando 42 dos 48 estados. Uma vitória significativa, um mandato para a mudança. As conversas na rua estão cheias de animação. O que isso significará? O New Deal que Roosevelt prometeu realmente ajudará as pessoas comuns
Após anos de hesitação de Hoover em agir na economia, um governo mais ativo fará diferença? Seu estômago lembra que reflexões filosóficas sobre política não saciarão a fome. Você retorna ao seu apartamento, o jornal sob o braço, pensando no café da manhã. O pacote de ajuda do governo ainda está sobre sua pequena mesa, um tesouro de ingredientes essenciais. Você opta por um café da manhã simples, novamente mingau de fubá, mas desta vez com uma colherada da geleia de dente de leão que a senhora Rossi lhe deu. A doçura é um pequeno luxo que transforma o mingau modesto em algo quase especial. Enquanto come, você lê sobre a vitória de Roosevelt no jornal. Seu discurso de aceitação promete um novo acordo para os cidadãos americanos. O que isso realmente significa ainda está por ser descoberto, mas há uma sensação de esperança que não existia há anos. Uma batida na porta interrompe sua leitura. É o Sr. Rossi, mais animado do que você já ouviu. Boas notícias, meu amigo, ele diz, seu sotaque mais forte com a empolgação. O canteiro de obras. Eles precisam de homens hoje, apenas por um dia, mas é um bom pagamento. Falei dele sobre você. Seu coração acelera. Trabalho. Trabalho de verdade. Onde? Quando? Você pergunta já pegando seu casaco. Projeto da Hudson Street. Grande edifício. Eles precisam de mãos extras para despejar concreto. Precisamos ir agora. O encarregado só aceita os primeiros 20 homens. Você mal tem tempo de pegar seu boné antes de sair correndo pela porta com o Sr. Rossi. No caminho, ele explica que um amigo de seu primo trabalha como gerente de obra e o avisou sobre a necessidade temporária de trabalhadores. Dia de sorte, diz o Sr. Rossi. Roosevelt venceu. Conseguimos trabalho. Talvez as coisas mudem agora, né? O canteiro de obras é um verdadeiro caos quando você chega. Homens se reúnem, enquanto o supervisor vocifera instruções. Você e o Sr. Rossi se juntam à multidão de operários esperançosos. O supervisor lança um olhar avaliativo em sua direção, verificando sua disposição. Você confirma com um aceno de cabeça. Agora você faz parte da equipe. O trabalho é árduo, misturando concreto, empurrando pesadas carroças, despejando o material em moldes. Seus músculos protestam após meses de inatividade e alimentação inadequada. Mas você não se queixa. O pagamento é de 50 centavos por dia, uma verdadeira fortuna nestes tempos difíceis. Ao meio-dia, os trabalhadores fazem uma pausa. Homens se acomodam em pilhas de madeira ou se encostam nas paredes, abrindo marmitas ou sacolas de papel. Você trouxe uma fatia de torta de vinagre e uma maçã. Não é muito, mas é melhor do que nada. O Sr. Rossi se senta ao seu lado, desembrulhando um sanduíche. Da minha esposa, ele diz, quebrando ao meio e oferecendo uma parte a você. Pão com um pouco de azeite e sal. Simples, mas saboroso. Agradecido, você aceita e lhe oferece metade da sua maçã em troca. Essa troca de comida cria um laço entre vocês. É assim que as pessoas estão resistindo, compartilhando e ajudando umas às outras. O que você compraria? Pergunta o Sr. Rossi, gesticulando para o $0,5 que receberá no final do dia. Se pudesse escolher qualquer alimento, qual seria? Você pondera a pergunta. Carne, você responde finalmente. Um bom pedaço de carne bovina ou talvez ovos? Ah, como sinto falta dos ovos. Eles estão relativamente caros agora, custando cerca de 30 centavos a dúzia, quase inacessíveis sem uma renda. Queijo, diz o Sr. Rossi, com um sorriso nostálgico. Bom queijo italiano. Minha mãe, ela fazia queijo em casa no velho país. Aqui é muito caro. Ao seu redor, outros trabalhadores conversam sobre desejos semelhantes, anseios simples por alimentos simples. Um homem fala sobre sentir falta de laranjas, um luxo da Flórida que poucos podem comprar atualmente. Outro menciona com saudade a torta de maçã da esposa, feita com maçãs de verdade,
não com bolacha ou substitutos de vinagre. O trabalho da tarde é ainda mais extenuante do que o da manhã. Ao final do dia, suas mãos estão cheias de bolhas, suas costas doem e seus braços parecem pesados. Mas quando o supervisor lhe entrega aquela moeda de meio, a dor parece fazer sentido. Dinheiro de verdade, ganho com trabalho honesto. Talvez precisem de homens amanhã também, diz o Sr. Rossi, esperançoso, enquanto vocês caminham juntos sob a luz que se apaga. Talvez, você concorda, mesmo sabendo que as chances são pequenas. Esses empregos temporários são raros e preciosos, rapidamente ocupados por um exército de desempregados. Vocês se separam no prédio da Sra. Rossi, prometendo compartilhar novidades se ouvirem sobre novas oportunidades de trabalho. Essa pequena comunidade de vizinhos em dificuldades se transformou na sua tábua de salvação em tempos difíceis. Ao voltar para seu apartamento, você avalia sua situação que melhorou um pouco. O pacote de ajuda fornece itens essenciais. A moeda de meio abre possibilidades para alguns ingredientes frescos. E há o jornal, com a vitória de Roosevelt, trazendo pelo menos a esperança de uma mudança significativa. Você decide celebrar com um jantar especial. Não extravagante, isso é impossível, mas algo melhor do que o que tem comido ultimamente. Você precisará planejar suas compras para fazer aquele $0,5 render. Na mercearia, você examina os preços cuidadosamente. Os ovos realmente custam 30 centavos a dúzia. Muito para justificar. A manteiga sai por 28 centavos a libra. Também caro demais. Mas um pequeno pedaço de carne de porco salgada custa apenas 15 centavos. Cebolas são baratas, 5 centavos por várias. Uma cabeça de repolho, mais 5. Com isso, você poderia preparar uma sopa decente, adicionando alguns feijões da cesta de ajuda. Com os 25 centavos restantes, você se permite um pequeno luxo, um pacote de macarrão com queijo. É um produto relativamente recente, lançado há poucos anos, mas já conquistou popularidade devido ao seu preço baixo. Apenas 19 centavos por um pacote que rende 4 porções. O queijo em pó processado pode não ser a escolha mais sofisticada, mas, quando combinado com leite reconstituído da sua lata de leite evaporado, transforma-se em um prato cremoso e satisfatório. Ao chegar em casa com as compras, você já imagina a refeição que está por vir. A carne de porco salgada vai dar um toque especial à sopa de feijão, que vai cozinhar lentamente por horas, mas renderá o suficiente para várias refeições. O macarrão com queijo será a estrela do dia, rápido e prático, enquanto os feijões cozinham devagar, perfumando seu apartamento com um aroma convidativo. Você se dedica a preparar o macarrão da caixa. As instruções são simples. Ferva a massa, escorra, depois adicione leite, manteiga ou, no seu caso, um pedacinho de gordura de porco salgada e o queijo em pó. Mexa até ficar cremoso. O resultado pode não ter a sofisticação do macarrão italiano da Sra. Rossi, mas é quente, nutritivo e oferece aquele sabor de queijo que estava faltando em sua dieta. Você saboreia cada garfada lentamente, refletindo sobre como esse prato simples se tornaria um favorito nas mesas americanas por gerações. Após o jantar, você sintoniza o rádio, curioso para ouvir as novidades sobre a vitória de Roosevelt. A voz do locutor ecoa pelo alto-falante, discutindo os planos do novo presidente. Reformas bancárias, iniciativas de obras públicas para gerar empregos, programas de assistência para os que estão sem trabalho. Tudo soa promissor, mas você aprendeu a ser cauteloso com a esperança. Uma nova batida na porta interrompe seus pensamentos. O bairro está se tornando cada vez mais animado. É a Sra. Rossi novamente, desta vez trazendo um pequeno recipiente. Fizemos gelatina, ela diz, passando o recipiente para você. Mas é muito para as crianças. Você aceita com gratidão. Dentro,
Há uma sobremesa de gelatina moldada de um delicado tom amarelo. Embora simples, feita apenas de gelatina, açúcar e água, com talvez uma pitada de essência de baunilha, a própria ideia de ter uma sobremesa parece um luxo. As crianças adoram o tremor, sorri a Sra. Rossi. É tão fácil de fazer e as deixa felizes. Você a agradece, tocado mais uma vez pela generosidade que se tornou comum nesses tempos difíceis. Mesmo com tão pouco, os Rossi sempre encontram uma maneira de compartilhar. O Giovanni tem trabalho amanhã, ela acrescenta com orgulho. Mesma construção, o encarregado gostou do trabalho que ele fez hoje. Você se alegra genuinamente por eles, embora uma pontada de inveja surja em seu coração. Com um emprego tão escasso, até mesmo um único dia de trabalho é motivo de celebração. Isso é maravilhoso, você diz com sinceridade. Por favor, cumprimente-o por mim. Após a saída dela, você experimenta a gelatina. É doce e refrescante, um alívio após o peso do macarrão e queijo. Você se lembra das elaboradas saladas e sobremesas de gelatina que eram populares antes da depressão, com criações moldadas com frutas, legumes e até carnes. Esta versão simples pode ser modesta, mas ainda assim é um prazer. Você pensa em outras maneiras criativas de usar a gelatina. Algumas pessoas fazem saladas gelatinosas com legumes suspensos em gelatina temperada com vinagre, ao invés de açúcar. Outros criam aspics falsos utilizando gelatina e caldo de carne. Em tempos de escassez, a capacidade da gelatina de transformar ingredientes simples em algo especial a torna inestimável. Na manhã seguinte, seus feijões já estão hidratados e cozidos durante a noite. A sopa está espessa e aromática, os feijões estão macios, e os pedacinhos de carne de porco salgada adicionam uma riqueza irresistível. Você porciona com cuidado, uma pequena tigela para o café da manhã, enquanto o restante fica guardado para as próximas refeições. Sem compromissos de trabalho hoje, você decide aproveitar o tempo para fazer algo com a farinha do pacote recebido. O pão seria a escolha mais óbvia, mas sem fermento, você opta por biscoitos, que podem ser feitos com farinha, crisco e um toque de leite reconstituído. Mistura a massa com atenção, confiando mais no toque das mãos do que em medidas exatas. Sua mãe lhe ensinou essa técnica anos atrás, antes da depressão, quando ainda morava em uma cidade menor no interior. A massa te dirá quando está pronta, ela sempre dizia. E de fato, ao sentir a textura se transformar sob seus dedos, ficando lisa e elástica, você sabe que chegou o momento certo. Enquanto os biscoitos assam, espalhando um aroma acolhedor pelo seu pequeno apartamento, você se dedica a ler sobre os planos de Roosevelt no jornal. O assunto gira em torno de um período inicial de 100 dias de ações decisivas assim que ele assumir em março. Reformas bancárias, regulamentação do mercado de valores, projetos de obras públicas, auxílio ao setor agrícola. Será que algo disso beneficiará pessoas como você e os Rossis? Difícil dizer, mas pela primeira vez em anos, parece que alguém no poder está realmente disposto a enfrentar a crise. Os biscoitos saem do seu forno pouco confiável, dourados e surpreendentemente leves. Você espalha um pouco da sua preciosa manteiga de amendoim enquanto ainda estão quentes, observando-a derreter delicadamente no pão quente. O simples prazer de saborear um biscoito fresco com manteiga de amendoim parece quase indulgente após meses de extrema economia. Você embrulha os biscoitos que sobraram com cuidado. Eles serão uma adição bem-vinda à sua sopa de feijão mais tarde, e quem sabe, um bom café da manhã amanhã com um pouco da geleia de dente de leão da Sra. Rossi. Ao terminar sua refeição simples, mas satisfatória, você reflete sobre como sua relação com a comida se transformou durante esses anos desafiadores. Antes da depressão, raramente pensava de onde vinha a comida ou quanto custava. Comia em restaurantes de vez em quando, comprava o que parecia apetitoso no mercado,
tudo era dado como certo. Agora cada pedaço é precioso. Você sabe o preço exato de ovos, leite, farinha. Compreende de forma visceral o que significa estar com fome. Não a fome casual de quem pula o almoço, mas a dor persistente e ruidosa que vem da escassez prolongada. Aprendeu a colher dente de leão, a transformar vinagre em recheio de torta, a fazer um pequeno pedaço de carne de porco salgada render várias refeições. De uma forma curiosa, há valor nesse conhecimento, esse retorno ao básico. O prazer simples de um biscoito morno é muito mais intenso quando se torna raro. A generosidade dos vizinhos que compartilham o pouco que têm ganha um significado profundo diante da necessidade que todos enfrentam. Você reflete sobre os alimentos que surgiram ou se tornaram populares nesses tempos difíceis. O jantar artesanal em caixa, as criativas receitas de gelatina, as tortas de maçã falsas feitas de bolachas, a necessidade gerando invenção, americanos se adaptando, encontrando formas de se nutrir e alimentar suas famílias apesar das dificuldades. Do lado de fora, o dia de novembro brilha, mas o frio é intenso. Você considera dar uma caminhada, talvez conferir o quadro de avisos no centro comunitário em busca de uma oportunidade de emprego, mas seu corpo ainda sente as dores do trabalho pesado de ontem. Os músculos se queixam do esforço incomum. Ao invés disso, você se acomoda de volta na cama, permitindo-se o luxo do descanso. A sopa de feijão cozinha suavemente no fogão, seu aroma rico preenchendo o ambiente. O jornal, com as novidades sobre a vitória de Roosevelt, está dobrado ao seu lado. A moeda de $0,5 que você ganhou ontem repousa sobre a sua mesinha. De certa forma, isso traz uma sensação de segurança. Pelo menos agora, as coisas não parecem tão sombrias. Você tem comida, abrigo e, mesmo que distante, a esperança de uma mudança à vista. Seus olhos começam a pesar enquanto você se estira ali. O calor do ambiente, perfumado pelas sopas, induz um leve sono. Seu corpo se afunda cada vez mais no colchão. Após meses de noites mal dormidas, os relevos e molas familiarizados agora se tornam quase confortáveis. Sua respiração se torna mais lenta e tranquila. Um a um, seus músculos relaxam. Amanhã trará novos desafios. A depressão persiste, os empregos continuam escassos e o inverno se aproxima, trazendo consigo o frio e o aumento das contas. Mas por ora, nesse momento sereno de relativo conforto, você se permite apenas existir. Seus membros estão agradavelmente pesados, a tensão se dissolve dos seus ombros e costas, enquanto você se acomoda ainda mais naquela parte acolhedora da cama. A luz do sol da tarde invade sua janela, aquecendo seu rosto suavemente, enquanto você respira lenta e uniformemente, atingindo aquele ritmo perfeito que traz seu corpo a um estado de relaxamento profundo. Você é despertado por batidas insistentes e animadas. No início, fica confuso, sem saber como adormeceu à tarde. A luz que entra pela janela agora é mais suave, tingida de dourado com a chegada da noite. As batidas continuam. Levanta-se, afastando a sensação nebulosa da soneca inesperada, e abre a porta. Diante de você está Giovanni Rossi, o filho de 14 anos dos vizinhos, com os olhos brilhando de entusiasmo. O Sr. Franklin na mercearia. Ele diz ofegante. Ele precisa de alguém para ajudar a descarregar uma entrega e comentou que pagaria 30 centavos. Meu pai já tem serviço hoje, então vim te avisar. Você rapidamente agradece e pega seu casaco. Oportunidades assim não esperam. O boca a boca do bairro, que espalha notícias sobre trabalhos temporários, é uma verdadeira tábua de salvação. Vizinhos se apoiando, mesmo enquanto competem por empregos escassos. A mercearia do Sr. Franklin fica a apenas 6 quarteirões. Você caminha rápido, torcendo para que a oportunidade ainda esteja à sua espera. O ar fresco de novembro envolve você, enquanto o céu do final da tarde se transforma
em um suave rosa alaranjado com o pôr do sol. Ao chegar à loja, você se surpreende com a movimentação, algo raro nestes tempos. O Sr. Franklin, um homem corpulento com as mãos sempre cobertas de farinha, levanta os olhos quando o sino da porta toca, anunciando sua chegada. Procurando trabalho? Pergunta, como se já soubesse sua intenção. Você acena, explicando que Giovanni lhe falou sobre a entrega. Chegou na hora certa, responde o Sr. Franklin, gesticulando para os fundos da loja. Estão chegando caminhões agora. Grande entrega. Estoque para as festas. Você percebe que, mesmo em tempos difíceis, as pessoas tentam celebrar de alguma forma. O Sr. Franklin está estocando itens como abóbora enlatada, cranberries e farinha para tortas. O trabalho é simples, mas exige esforço físico. Descarregar caixas e pacotes, levando-os para a sala de armazenamento e colocando alguns diretamente nas prateleiras. Seus músculos, ainda doloridos do trabalho de construção de ontem, protestam a princípio, mas aos poucos se aquecem para a tarefa. Enquanto você trabalha, nota a chegada de itens festivos. Abóbora enlatada para tortas, sacos de cranberries e caixas de gelatina em diversos sabores. Parece que, apesar das dificuldades econômicas, as pessoas ainda estão planejando saladas moldadas para suas mesas festivas. O Sr. Franklin mantém uma conversa animada enquanto vocês colaboram. As pessoas ainda almejam seu dia de ação de graças. Ele menciona que vão economizar em outros aspectos, mas a tradição é fundamental. Isso traz esperança, não é mesmo? Mesmo nos momentos mais difíceis, as pessoas se agarram às suas tradições. Celebrar uma refeição festiva, mesmo que de forma reduzida, simboliza a continuidade, a promessa de que a vida segue em frente. Ele recebe uma enxurrada de pedidos de gelatina. O Sr. Franklin continua organizando caixas em uma prateleira alta. As mulheres preparam aquelas elegantes saladas moldadas. Elas agora ajustam o orçamento da comida, tornando tudo mais bonito na mesa. Você se lembra da simples sobremesa de gelatina da Sra. Rossi, feita no dia anterior. Sem enfeites, apenas um doce conforto que balança, mas já viu em revistas as criações elaboradas que algumas fazem. Vegetais suspensos em gelatina de tomate, frutas em versões doces e até carnes e peixes em apresentações salgadas. Também estão vendendo muitos biscoitos Ritz. O Sr. Franklin adiciona à caixa a receita de uma torta de maçã falsa. As pessoas a adoram. Dizem que é impossível notar a diferença em relação às maçãs de verdade. Você mantém um pé atrás, mas aprendeu a valorizar essas trocas criativas. Afinal, a torta de vinagre te surpreendeu com seu sabor. Quando o caminhão termina de descarregar, a noite já está no ar. O Sr. Franklin conta 30 centavos em moedas. Para sua surpresa, ele ainda acrescenta um pequeno saco de papel. Biscoitos quebrados, explica. Não dá para vender, mas o sabor é perfeitamente bom. Leve para casa. Você agradece, tocada pelo gesto. As moedas tilintam agradavelmente em seu bolso enquanto você caminha pelas ruas, agora iluminadas por lampiões. Os biscoitos quebrados, que na verdade são crackers simples, vão combinar muito bem com sua sopa de feijão no jantar. Ao voltar para o apartamento, a sopa está cozida na medida certa. Os feijões estão macios e o caldo exala um rico sabor de sal, carne de porco e cebolas. Você serve uma porção generosa, esfarelando alguns dos biscoitos quebrados por cima. Uma refeição simples, mas satisfatória e nutritiva. Enquanto come, você reflete sobre o dia de ação de graças que se aproxima. Antes da crise, você esperaria um banquete com peru, recheio, molho de cranberry, purê de batatas e torta de abóbora. Agora, você se contentará com qualquer adição especial à sua refeição. Quem sabe, com um planejamento cuidadoso do que ganhou recentemente, você possa se permitir um pequeno frango ao invés de um peru. Os feijões que saboreia agora poderiam até virar parte de um recheio.
Talvez você se anime a fazer aquela torta de maçã falsa com biscoitos Ritz que tanto ouviu falar. Após o jantar, com a barriga cheia e o agradável peso das moedas no bolso, você se sente quase próspera. Seu pacote de alívio, os salários do dia e algumas gorjetas aqui e ali. Está conseguindo construir uma vida, embora com muito esforço. Decide tentar mais uma receita do folheto do governo. É algo chamado pão surpresa. Basicamente, um bolo de carne com pouquíssima carne, incrementado com migalhas de pão, aveia e vegetais ralados. A surpresa é que quase não contém carne, mas é feito para ter sabor de carne. Você não tem carne moída, mas sobra uma pequena quantidade de carne de porco salgada que você corta bem fininha. Misturando com migalhas feitas dos seus biscoitos caseiros, um pouco de repolho ralado, cebola e temperos, forma um bolo que pode ser refrigerado e assado no dia seguinte. Uma refeição planejada com antecedência, um luxo que nem sempre é viável em tempos incertos. O rádio toca ao fundo enquanto você trabalha. As notícias da noite trazem atualizações sobre os planos de transição de Roosevelt. Um grupo de conselheiros está moldando o New Deal. E, embora os nomes possam não ter grande importância para você, a sensação de ação intencional é revigorante após tanto tempo de aparente estagnação. Um segmento especial sobre Eleanor Roosevelt chama sua atenção. O narrador fala sobre como a futura primeira-dama planeja continuar servindo refeições simples e acessíveis na Casa Branca, como um ato de solidariedade com os americanos em dificuldades. A senhora Roosevelt colaborou com economistas para criar pratos nutritivos que qualquer um possa pagar, detalha o locutor. Pratos como ovos cozidos em molho de tomate, ensopado de feijão com tomate e sobremesas simples, como purê de ameixas, estarão presentes até nos jantares formais da Casa Branca. Purê de ameixas. Você já ouviu falar, mas nunca provou. É uma sobremesa feita de ameixas batidas com claras de ovo e açúcar, que se tornaram uma alternativa comum às frutas frescas durante a Depressão, por serem baratas e disponíveis o ano todo. A transmissão prossegue, revelando como os Roosevelts pretendem adotar a frugalidade de várias maneiras ao se mudarem para a Casa Branca. Embora seja em grande parte simbólico, você sabe que os sacrifícios pessoais deles não terão um impacto direto em pessoas como você, mas símbolos têm seu valor. A diferença em relação à indiferença da administração Hoover é notável. De repente, uma batida na sua porta interrompe a transmissão. Isso tem se tornado uma ocorrência comum. Este prédio, antes repleto de estranhos vivendo vidas separadas, agora se transforma em uma comunidade, unida pelas dificuldades compartilhadas. É o Sr. Jenkins, do corredor, um idoso que raramente deixava seu apartamento antes da Depressão. Agora, ele faz parte da rede de informações do bairro, trocando novidades sobre empregos, fontes de alimentos e programas de assistência. Pensei que você gostaria de saber, ele diz, direto ao ponto. Estão distribuindo alimentos excedentes na igreja amanhã. O governo comprou dos fazendeiros que não conseguiram vender. Ouvi dizer que pode ter queijo, talvez manteiga. Queijo e manteiga, verdadeiros luxos nos dias atuais. A que horas? Você pergunta. Cedo. A fila começa antes das 8. O Sr. Jenkins acena, sua mensagem entregue, e se afasta em direção ao seu apartamento. Você agradece e fecha a porta, já se planejando para chegar à igreja bem antes das 8. A imagem do queijo fresco faz sua boca salivar. Quem sabe você poderia dividir um pouco com os Rosses, retribuindo suas inúmeras gentilezas. Ao se preparar para dormir, uma onda de esperança invade seu coração, algo que não sentia há meses. 2 dias de trabalho seguidos. Comida no armário. A expectativa do queijo amanhã. Um novo presidente com novas ideias. Pode parecer pouco, mas isso se transforma em um sentimento de otimismo. Você se lava com água fria da bacia,
Aquecer água é um luxo reservado para as manhãs. E troca suas roupas de dormir, já desgastadas. Os lençóis da sua cama, embora puídos, estão limpos, meticulosamente lavados à mão e pendurados para secar na janela. Antes de apagar a luz, você confere o calendário. 9 de novembro de 1932. A Grande Depressão ainda não acabou. Isso levará mais anos e uma guerra mundial. Mas talvez este seja o começo do fim. Um ponto de virada. Você se desliza entre os lençóis, puxando o cobertor contra o frio da noite. Seu corpo, cansado do trabalho físico, afunda agradecido no colchão. Os relevos e molas familiares já não te incomodam. É impressionante o quanto conseguimos nos acostumar. Sua mente divaga para os alimentos que sustentaram a América durante esses anos difíceis. Pratos inventivos e originais que surgiram da necessidade. Manteiga de amendoim, cebolas recheadas, torta de vinagre, salada de dente de leão, bolachas Ritz, torta de maçã falsa, carne desfiada com creme sobre torradas, conhecidos como SOS pelos soldados da Grande Guerra, o ensopado Hoover, com salsichas fatiadas, esticando uma refeição, e o ensopado Mulligan, preparado com o que se tinha à mão. Muitos desses pratos podem desaparecer com a volta da prosperidade, lembranças de tempos difíceis conhecidas apenas por quem os viveu. Outros, como o macarrão com queijo artesanal, se fixarão na cultura alimentar americana. O jantar em caixa, introduzido por necessidade durante a Depressão, continuará a ser uma escolha popular por gerações. Comida reconfortante que traz um toque de nostalgia. Do lado de fora, a cidade se acomoda na noite. Menos carros nas ruas, passos ocasionais na calçada, uma sirene distante, o rítmico clique de um trem elevado. Seus olhos ficam pesados enquanto você se deita, seu corpo liberando a tensão do dia. Primeiro seus pés, depois as pernas, e em seguida as costas. Cada parte se entrega à gravidade, afundando mais no colchão. Sua respiração se torna mais lenta, encontrando um ritmo tranquilo e reconfortante. De manhã, você estará na fila da igreja, esperando pelo queijo, buscando mais trabalho, continuando sua vida em um patchwork de refeições de ajuda governamental, bicos e soluções criativas. Mas você está conseguindo, sobrevivendo. E talvez, apenas talvez, as coisas estejam começando a mudar. Seus olhos agora se fecham completamente, sua consciência flutua nas bordas. A agradável sensação de peso se espalha pelos membros, seus pensamentos se tornam menos focados, mais sonhadores. Os sons da cidade se transformam em um suave zumbido enquanto o sono se aproxima. Você se lembra da senhora, Rossi colhendo dente de leão, mostrando como transformar ervas daninhas em comida, e de Giovanni correndo para te contar sobre oportunidades no mercado. Do Sr. Jenkins compartilhando novidades sobre a distribuição de queijo. No meio desse terrível desastre econômico, uma nova forma de riqueza surgiu. A riqueza da comunidade, de pessoas se ajudando mutuamente. A Grande Depressão levou muito dos americanos, mas trouxe resiliência, criatividade, uma nova perspectiva, mostrando que o que realmente importa não são as ações ou bens materiais, mas ter o suficiente para comer, um lar seguro e vizinhos que se importam. Sua respiração se aprofunda ainda mais, seu corpo completamente relaxado agora. O peso dos membros aumenta agradavelmente, pressionando você contra o colchão. Cada respiração se torna mais lenta, mais fácil que a anterior. Você se encontra naquele doce limiar entre a vigília e o sono, onde as preocupações se dissipam e a paz se instala. As incertezas de amanhã, encontrar trabalho, esticar a comida, pagar o aluguel, parecem distantes, questões para outro momento. Por enquanto, você está seguro, relativamente alimentado e descansando. Isso é suficiente. O quarto se desvanece ao seu redor enquanto o sono se aproxima. O peso suave do cobertor
É reconfortante, uma camada protetora entre você e o mundo. Seus músculos se entregam completamente agora, cada vestígio de tensão se derretendo. Cada respiração o leva mais fundo naquela perfeita tranquilidade. Sua mente forma um último pensamento antes de escorregar para os sonhos. Isso também passará. A depressão, como tudo, um dia terá seu fim. A América se reconstruirá, os empregos voltarão, e as despensas se encherão novamente com mais do que apenas pacotes de ajuda governamental. E quando esse dia finalmente chegar, quando a abundância voltar a fazer parte da sua vida, você se lembrará das combinações inusitadas que sustentaram seu corpo e alma nos tempos difíceis, das saladas de dente de leão, cebolas com recheio de manteiga de amendoim, tortas de maçã improvisadas com bolachas Ritz, creme de ameixa e gelatinas moldadas, além das inúmeras variações de feijão. Essas memórias virão à tona, e talvez você até se aventure a preparar esses pratos novamente, não pela necessidade, mas pelo desejo de relembrar o que passou, de celebrar sua resiliência, de saborear o que foi vivenciado. Mas isso é algo para mais tarde. Agora, a chamada do sono se torna irresistível. Sua respiração se ajustou ao ritmo lento e perfeito que anuncia a chegada dos sonhos. Seu corpo se sente deliciosamente pesado, afundando cada vez mais no colchão, enquanto cada músculo relaxa completamente. Os pensamentos inquietos da sua mente se transformam em um suave murmúrio, até que tudo se torna silêncio, uma última respiração profunda, uma longa e lenta expiração. E então o sono te envolve por completo, levando você para longe das dificuldades da Grande Depressão, em direção a uma escuridão serena. Seu rosto se solta, a última tensão ao redor dos olhos e da boca se dissolve. Suas mãos relaxam, dedos suaves e imóveis. Até mesmo sua respiração parece hesitar por um instante, em perfeita tranquilidade, antes de se ajustar ao ritmo constante e suave do sono profundo. Agora, você flutua, longe das preocupações com pratos estranhos e bolsos vazios, longe dos desafios que o amanhã trará. Durante essas preciosas horas de descanso, só existe paz. Seu corpo, perfeitamente imóvel e à vontade, enquanto sua mente navega livremente em sonhos. E enquanto você dorme, em algum lugar de Nova York, Franklin e Eleanor Roosevelt estão traçando planos. Enquanto você dorme, os agricultores continuam a cultivar alimentos, mesmo enfrentando suas lutas. Enquanto você dorme, cientistas e economistas domésticos buscam novas maneiras de otimizar esse alimento. Enquanto você dorme, a América persiste, desgastada, mas não quebrada, absorvendo as duras lições desses anos difíceis. A Grande Depressão transformou a maneira como os americanos se alimentam, fazem compras e pensam sobre comida. Algumas dessas mudanças serão adaptações passageiras a essa situação extrema. Outras se consolidarão como parte permanente da cultura americana, sobrevivendo muito além do fim da crise econômica. Mas isso também fica para outro dia. Agora, o que importa é essa calma perfeita, essa entrega total ao sono. Sua respiração é lenta e profunda. Seu corpo está completamente relaxado. Sua mente encontra a paz, afundando cada vez mais na escuridão tranquila. O mundo, com todas as suas dificuldades, desaparece, deixando apenas o suave ritmo da sua respiração e a bênção do alívio do sono.